Você tem jogado de acordo com regras criadas para mantê-lo pequeno, explicando-se, buscando validação, diminuindo sua presença. É por isso que as pessoas o ignoram, que as portas permanecem fechadas, que a vida parece uma resistência, mas no momento em que você muda a maneira como se move, como fala, como se comporta, tudo muda. As pessoas se aproximam, oportunidades surgem, o respeito se torna natural. Quando você domina esse jogo invisível, o mundo para de empurrá-lo e começa a se curvar a você. Em alguns instantes, vou lhe ensinar como se mover, falar e existir de uma maneira que faça o mundo se submeter. A dura verdade é simples. Você se torna aquilo que tolera. Cada vez que você deixa algo passar, desrespeito, mediocridade, preguiça, promessas quebradas, você envia uma mensagem não apenas para o mundo, mas para si mesmo. Você está dizendo ao seu subconsciente que isso é aceitável, que está tudo bem, e a realidade brutal é que aquilo que você aceita se multiplica. Não importa o quão ambicioso você seja, o quão talentoso você seja ou o quanto você diga que deseja o sucesso. Se seus padrões são baixos, sua vida refletirá isso. Sempre, olhe ao seu redor. As pessoas estão se afogando em situações que secretamente odeiam, vivendo vidas muito abaixo do que são capazes, não porque lhes falte potencial, mas porque normalizaram se contentar com menos. Elas aprenderam a tolerar empregos medíocres, relacionamentos medíocres, saúde medíocre, resultados medíocres. Elas sussurram para si mesmas que está tudo bem, enquanto morem uma morte lenta e invisível por dentro. Mas a verdade é que a vida não lhe dá o que você deseja, ela lhe dá o que você exige, o que você se recusa a tolerar. O mundo respeita a pessoa que estabelece limites, que diz: eu não aceito isso. Quando você se recusa a tolerar desrespeito, as pessoas param de oferecê-lo. Quando você se recusa a ser preguiçoso, a disciplina se torna sua nova identidade. Quando você se recusa a aceitar o caos, a desordem e o drama, seu ambiente se transforma para corresponder ao seu comando interno. A vida ouve, as pessoas ouvem, mas somente quando você está suficientemente decidido a parar de negociar com bobagens. Entenda isso: padrões não são sugestões. São regras, limites, leis de como você permite que a vida interaja com você. Se você tolerar ser ignorado, você será. Se você tolerar desrespeito, isso se tornará sua norma. Mas no momento em que você eleva o padrão, o universo se recalibra. As pessoas ou se esforçam para estar à sua altura, ou saem da sua vida. Ambos os resultados são uma vitória. As pessoas mais poderosas do mundo não são super-humanas. Elas apenas dominaram uma coisa que a maioria nunca faz: a aplicação implacável de seus padrões. Não é arrogância, não é crueldade, é clareza. É decidir que isso é quem eu sou. Isso é o que eu permito. Todo o resto não existe no meu mundo. Essa mentalidade muda tudo. Se você quer excelência, exija-a. Primeiro de si mesmo, eleva seus padrões sobre como você pensa, como você fala, como você se comporta, como você se apresenta. Pare de entreter a fraqueza disfarçada de conforto. Pare de permitir que o medo se disfarce de lógica. Quando você eleva o que exige de si mesmo, o mundo não tem escolha a não ser responder da mesma forma. Não se trata de perfeição, trata-se de precisão. Trata-se de decidir o que é inegociável. Sua paz, inegociável. Seus objetivos, inegociáveis. Seu autorrespeito, intocável. Qualquer coisa que comprometa isso se torna invisível para você. Irrelevante. O mundo se curva para aqueles que se recusam a se curvar para o absurdo. Quando você mostra à vida que não é alguém que tolera a mediocridade, a preguiça ou o desrespeito, a vida para de oferecer isso. Os fracos toleram, os fortes eliminam. Eleve seus padrões, e observe como tudo e todos ao seu redor se elevam ou desaparecem. Porque você não consegue o que deseja, você consegue o que insiste. A arte da ausência estratégica. Há um poder inegável em ser visto. Mas o que a maioria nunca entende é que muitas vezes há um poder ainda maior em não ser visto. A presença pode criar desejo, mas a ausência também, e de maneiras que a presença nunca poderia. A verdade é que, quanto mais acessível você é, mais comum você se torna aos olhos dos outros.
A familiaridade gera conforto, mas o conforto acaba gerando indiferença. As pessoas começam a dar como certo o que está sempre disponível. Elas deixam de valorizar o que presumem que sempre estará lá. E se você se permite estar constantemente acessível, constantemente explicável, constantemente presente, você lentamente começa a encolher na percepção dos outros. Sem nem mesmo perceber, os indivíduos mais fortes em qualquer área, seja nos negócios, nos relacionamentos, na liderança ou na influência, entendem o poder sutil e implacável de se afastar, de não aparecer sempre, de deixar sua ausência falar mais alto do que sua presença jamais poderia. Quando você está sempre disponível, quando está sempre respondendo, aparecendo, se exibindo, você se torna parte do ruído de fundo. Mas quando você se retira, quando dá um passo atrás estrategicamente, você desperta algo primitivo nas pessoas: curiosidade, incerteza, intriga. De repente, sua ausência se torna mais alta do que qualquer palavra que você poderia dizer. Não se trata de jogar jogos. Trata-se de compreensão, influência. Quanto mais alguém o vê, mais a mente dessa pessoa se ajusta à sua presença. Você se torna previsível, rotineiro, esperado. E com a previsibilidade vem um declínio no valor percebido. Mas no momento em que você se torna escasso, seja por meio de menos aparições, menos palavras, menos explicações, as pessoas começam a se inclinar para você. Elas se perguntam por quê? Elas se perguntam onde? Elas começam a preencher as lacunas com sua imaginação. E a imaginação, meu amigo, é sempre mais poderosa do que a realidade. Olhe para os líderes mais respeitados, os ícones mais admirados. Eles não são onipresentes. Eles são seletivos, deliberados, intencionais. Eles entendem que o valor aumenta com a escassez. Os diamantes são valiosos porque são raros. A água é essencial, mas abundante, e por isso ninguém a venera. Essa é a mesma psicologia que se aplica à sua presença no mundo. Quanto menos acessível você for, mais magnético você se torna. O erro que a maioria das pessoas comete é pensar que estar constantemente disponível as manterá relevantes. Isso não vai acontecer. Isso só faz com que você seja fácil de ignorar. As pessoas respeitam o que não podem alcançar facilmente. Elas respeitam o que parece elevado, raro, um pouco além do seu alcance. Então, quando você dá um passo atrás, você não perde relevância, você a amplifica. Seu silêncio se torna uma declaração. Sua distância se torna um lembrete do seu valor. Dominar a arte da ausência estratégica não significa desaparecer para sempre. Significa escolher seus momentos. Significa entender que nem todos os lugares merecem sua presença, nem todas as conversas merecem sua opinião, e nem todas as pessoas merecem acesso ilimitado à sua energia. Quando você se afasta, dá às pessoas a chance de sentir o peso da sua ausência. E quando você retorna com impacto, com presença, com poder. Porque a verdade é simples. As pessoas mais respeitadas nunca são as mais disponíveis. Elas são as mais intencionais. Aquelas que fazem o mundo notar sua presença, precisamente porque dominaram o poder de sua ausência. Domine a energia que você projeta. Muito antes de você falar, antes que uma única palavra saia de seus lábios, o mundo já tomou uma decisão sobre você. Sua presença fala primeiro. A energia que você carrega anuncia quem você é. Ela entra na sala antes de você, permanece depois que você sai, e influencia como as pessoas tratam você, sem que elas percebam o motivo. A maioria nunca percebe isso. Elas se concentram no que dizer, como elaborar as frases perfeitas, mas ignoram a forma mais poderosa de comunicação, o sinal invisível que transmitem a cada segundo de sua existência. A energia é real, não é abstrata, é sentida. Os confiantes não precisam declarar que são confiantes. Você sente isso na maneira como eles se movem, como olham para você, como se posicionam. Os inseguros não precisam admitir que duvidam de si mesmos. Você percebe isso em sua inquietação, em sua fala agitada, em sua necessidade constante de confirmação. O mundo é um espelho. Ele reflete a energia que você irradia, quer você perceba ou não. Se você vive a vida com incerteza, a vida responde com resistência. Se você se move com poder, com certeza, com a compreensão silenciosa de que você pertence, o mundo se ajusta para acomodar isso. A verdade é que todos estão transmitindo algo. Alguns projetam necessidade, outros projetam desespero,
outros projetam arrogância, insegurança, causam medo. Mas aqueles que chamam a atenção, que mudam a atmosfera simplesmente ao entrar em um espaço, dominam a arte sutil de controlar o que emitem. Não se trata de fingir. Trata-se de alinhar seu estado interno de forma tão poderosa, que seu mundo externo não tem escolha a não ser refleti-lo. Quando você age com certeza, certeza de quem você é, certeza do seu valor, certeza da sua direção, as pessoas sentem isso. Você não precisa se explicar. Você não precisa provar seu valor. Você se torna alguém que os outros naturalmente admiram, seguem e respeitam. Sua energia faz o trabalho por você. Mas se sua energia estiver dispersa, se seus pensamentos estiverem cheios de dúvidas, se seu diálogo interno estiver poluído por ansiedade e questionamentos, isso também se tornará seu sinal. O mundo lê isso em voz alta e clara. Dominar a energia que você projeta começa dentro de você. Começa com as conversas que você tem consigo mesmo quando ninguém está olhando. Você reforça a identidade de alguém que lidera, alguém que comanda, alguém que possui seu espaço, ou reforça a identidade de alguém que se encolhe, duvida e reage. O espelho nunca mente. Você não pode fingir o que fundamentalmente não acredita. Sua postura, sua quietude, seu ritmo, a maneira como você ocupa o espaço, tudo isso conta uma história ao mundo. A questão é, você está escrevendo essa história conscientemente, ou está deixando o medo escrevê-la por você? Porque quando você assume o controle da sua energia, quando você incorpora compostura, certeza e poder, o mundo responde de maneiras que parecem quase injustas. As portas se abrem, as pessoas ouvem, as oportunidades surgem, não porque você forçou isso, mas porque você dominou o sinal que envia. As pessoas mais poderosas raramente falam muito, elas não precisam. Sua presença já diz tudo, dominam o ambiente sem dizer uma palavra. Existe uma linguagem mais poderosa do que qualquer coisa que você possa dizer. É a linguagem da presença. A maneira como você entra em uma sala, a maneira como seu corpo se comporta, a maneira como seus olhos encontram o mundo. Tudo isso fala antes mesmo que sua voz tenha a chance. As pessoas pensam que poder é sobre o quão alto você é, o quão inteligentes são suas palavras, como você fala, mas o poder real não precisa de barulho, não precisa de explicações. O poder real é silencioso. Ele vive nos sinais invisíveis que você transmite toda vez que entra em um espaço. Entre em qualquer sala e observe como as pessoas reagem. Sem perceber conscientemente, elas analisam você, sua postura, seu contato visual, sua quietude, suas microexpressões. Tudo isso envia um sinal. Você é alguém que lidera, ou alguém que segue? Você é alguém a ser respeitado, ou alguém que pode ser descartado? Esse julgamento acontece em segundos. A sala decide antes mesmo de você abrir a boca. Os fracos se curvam, encolhem-se, desviam o olhar. Seus corpos traem sua própria incerteza. Seus olhos se movem nervosamente, sinalizando submissão antes mesmo de uma palavra ser trocada. E o mundo responde da mesma forma. Mas aqueles que entendem a arte da dominância não verbal, aqueles que possuem seu espaço com certeza silenciosa, mudam toda a dinâmica no momento em que chegam. Sua postura é ereta, mas relaxada, sinalizando confiança sem tensão. Seu olhar é firme, nem agressivo nem evasivo, mas imponente. Eles mantêm contato visual não como um desafio, mas como uma afirmação. Estou aqui, estou firme, estou inabalável. Microexpressões revelam mais do que a maioria percebe. Um leve sorriso, uma sobrancelha levantada, uma neutralidade composta, tudo isso diz muito. Elas dizem à sala que você está confortável consigo mesmo, que está no controle de sua própria energia. Aquele que se move com intenção, que não fica inquieto, que não está desesperado para preencher silêncios, instantaneamente inspira mais respeito do que aquele que se esforça para encontrar palavras ou aprovação. As pessoas não estão respondendo às suas palavras tanto quanto você pensa. Elas estão respondendo ao que seu corpo declara sobre como você se vê. Comporte-se como se pertencesse ao lugar, como se não tivesse nada a provar, e a sala acreditará nisso. Comporte-se como se estivesse esperando permissão, e a sala negará isso a você. Dominar a sala sem dizer uma palavra é arrogância, é autoconfiança, é dominar as sutis pistas que a maioria nunca pensa duas vezes. É a pausa antes de falar.
É a maneira como você fica em pé quando ninguém está olhando. É o ritmo constante e deliberado dos seus movimentos. É saber que a presença por si só pode ser mais forte do que qualquer coisa que sua boca possa produzir. Quando você domina isso, as conversas mudam, as interações mudam, as pessoas passam a tratá-lo de maneira diferente, não por causa do que você disse, mas por causa de tudo o que você mostrou silenciosamente. Essa é a dominância silenciosa que poucos entendem, mas todos sentem. A autoridade silenciosa que não precisa de anúncio, nem justificativa. Você entra e a sala sente isso. Porque a presença, a verdadeira presença, é a linguagem mais alta que existe. A arte da confiança sem remorso. A confiança não é uma performance, não é barulhenta, não se trata de fingir ser alguém que você não é. A verdadeira confiança é silenciosa, sem desculpas e inegável. Ela não pede permissão para existir. Ela não se diminui para deixar os outros à vontade. Ela não carrega o fardo de explicar ou justificar constantemente sua presença. E, no entanto, a maioria das pessoas vive a vida como se precisasse da permissão do mundo para ocupar espaço. Elas se desculpam por sua voz, sua ambição, sua presença, às vezes sem nem mesmo perceber. Elas fazem isso ao baixar o olhar, suavizar o tom de voz, minimizar sua própria existência em todas as conversas, em todos os lugares que entram. Mas aqui está a verdade que a maioria nunca ouve. Quando você age como se não pertencesse ao lugar, o mundo concorda. A energia que você projeta se torna o roteiro que os outros leem. Se você entra em uma sala esperando ser aceito, esperando ser validado, você já se colocou abaixo de todos os outros. Você entrou no espaço a partir de um lugar de carência. Você disse ao mundo: estou esperando sua aprovação, antes de decidir como me sentir em relação a mim mesmo. E o mundo responde de acordo. Ele te ignora. Ele te esquece porque você apareceu como alguém esperando para ser escolhido. A confiança sem remorso começa quando você finalmente decide que não vai mais negociar consigo mesmo sobre se você é ou não suficiente. É o momento em que você para de buscar validação externa para justificar sua própria existência. É quando você entra em uma sala não com arrogância, não com ressentimento, mas com a tranquila certeza interior de que você pertence àquele lugar. Não porque alguém lhe disse isso, não porque alguém lhe deu permissão, mas porque você decidiu que isso era verdade. Não se trata de ser o mais barulhento da sala. Trata-se de ser o mais equilibrado, a pessoa que não vacila. A pessoa que não fala depressa, não se mexe nervosamente, não preenche cada silêncio com ruídos nervosos. A pessoa que compreende que o seu valor não está em discussão. A presença que diz: não estou aqui para provar nada, estou aqui porque mereço estar. Pedir desculpas pela sua existência, seja por meio de palavras, linguagem corporal ou energia, é a maneira mais rápida de se tornar invisível. As pessoas não se lembram daqueles que se encolhem. Elas não respeitam aqueles que agem como intrusos em suas próprias vidas, mas nunca esquecem aqueles que entram como se sempre tivessem pertencido ao lugar, que dominam o espaço, simplesmente sendo totalmente eles mesmos, sem pedir desculpas. Quando você adota essa mentalidade, tudo muda. A energia muda quando você entra. As pessoas percebem que talvez nem entendam o porquê, mas sentem isso. Algo em você não implora, não persegue, não pede. Simplesmente é porque você parou de esperar que o mundo confirme o seu valor. Você já sabe. Você decidiu que a crença inabalável de que você é suficiente exatamente como é o que faz o mundo girar ao seu redor, e não o contrário. Essa é a arte da confiança sem desculpas. Você não pede, você não explica, você simplesmente existe como se pertencesse ao lugar, porque você pertence. Sinta-se à vontade para deixar as pessoas desconfortáveis. A maioria das pessoas passa a vida inteira se contorcendo para deixar os outros confortáveis. Suavizam suas palavras, diluem sua presença e diminuem sua energia, apenas para evitar a tensão que surge quando os outros se sentem incomodados com quem você é. Mas o que ninguém lhe diz é que, no momento em que você para de atender ao conforto dos outros, o mundo começa a mudar a seu favor, porque o poder não é dado àqueles que buscam aprovação. O poder pertence àqueles que são autoconfiantes, mesmo quando isso deixa o ambiente desconfortável. Quando você entra em uma sala assumindo totalmente sua presença, incorporando totalmente seu valor, sem se desculpar, algo acontece. Algumas pessoas se inclinam com respeito,
outras recuam com desconforto, mas esse desconforto não é seu fardo. Nunca foi. O desconforto delas vem de serem confrontadas com algo que não conseguem categorizar facilmente. Alguém que não segue as regras tácitas de se diminuir, agradar ou implorar para ser aceito. E quer percebam ou não, elas respeitam isso porque, no fundo, mesmo aquelas que se sentem incomodadas com a sua presença, reconhecem a verdade. Aquele que não precisa de aprovação detém a maior influência. A necessidade de deixar todos à vontade é como uma prisão. Ela o força a atrair a si mesmo de maneiras pequenas e invisíveis. Você começa a dizer sim quando quer dizer não. Você ri de piadas que não têm graça. Você concorda com a cabeça apenas para evitar atritos. E a cada pequena rendição, você destrói seu próprio poder. Mas no momento em que você decide que não é mais responsável por gerenciar as reações emocionais dos outros, tudo muda. Você se liberta. Você recupera o espaço que sempre foi seu. Pessoas poderosas não se preocupam em obter aprovação. Elas não dão explicações excessivas. Elas não recuam porque alguém ergueu uma sobrancelha ou se mexeu na cadeira. Em vez disso, elas deixam o silêncio fazer o trabalho pesado. Elas deixam a tensão pairar no ar sem se apressar para dissolvê-la. Porque elas entendem que o desconforto não é um problema. É um sinal de que limites estão sendo estabelecidos. Um sinal de que respeito está sendo exigido sem uma palavra. Um sinal de que a velha dinâmica de agradar as pessoas está morta. Se você passar a vida tentando constantemente manter os outros confortáveis, viverá para sempre abaixo do seu potencial. Você gastará sua energia suavizando rugas imaginárias que nunca foram sua responsabilidade. Mas quando você para de se importar se sua confiança intimida alguém, se seus padrões os incomodam, se sua presença os força a confrontar suas próprias inseguranças, você entra em um nível diferente de existência. Um em que o mundo se ajusta a você, e não o contrário. Há uma estranha ironia nisso. Quanto mais você tenta deixar as pessoas confortáveis, menos elas o respeitam. Mas no momento em que você se inclina totalmente para quem você é, sem se importar com o resultado, sem se preocupar se é palatável, você se torna magnético. Não porque você forçou alguém a gostar de você, mas porque você mostrou a eles que não precisava disso. É assim que o mundo se curva. Ele não se curva para os agradáveis. Ele se curva para os que não se desculpam. O jogo do silêncio aproveitou o vazio. O silêncio é uma das ferramentas de poder mais subestimadas. Em um mundo viciado em barulho, conversa fiada e validação constante, o silêncio se torna uma arma. A pessoa que consegue ficar confortavelmente em silêncio tem a vantagem. Enquanto os outros se apressam para preencher o vazio com explicações nervosas, justificativas ou pensamentos desconexos, aquele que domina o silêncio fica no controle, calmo, sereno e silenciosamente dominante. A maioria das pessoas não percebe isso. Elas acreditam que a influência vem do que dizem, da rapidez com que respondem, da eloquência com que defendem sua posição. Mas a verdade é que a pessoa que fala menos costuma chamar mais atenção. O silêncio deixa as pessoas inquietas, porque as obriga a enfrentar seu próprio desconforto. Ele cria espaço para que a insegurança respire, para que as dúvidas se insinuem, para que o excesso de pensamento se instale. Quando você para de falar, os outros começam a falar mais. Às vezes, revelando muito mais do que pretendiam. Eles questionam suas próprias decisões. Eles questionam o que você está pensando. Eles começam a negociar consigo mesmos em tempo real. E, à medida que essa pressão interna aumenta, você permanece imóvel, imperturbável, no controle total da dinâmica. Em negociações, discussões, conversas intensas, aqueles que não conseguem manter o silêncio perdem, eles cedem sob o peso de sua própria necessidade de preencher o ar. Mas aquele que abraça o vazio, que se recosta, que permite que o silêncio se prolongue, força todos os outros a um estado de vulnerabilidade. É nesse silêncio que as pessoas entram em pânico. Elas presumem que seu silêncio significa desaprovação, julgamento ou cálculo. Elas se esforçam para se esclarecer, corrigir seu tom, amenizar o acordo, oferecer mais do que pretendiam inicialmente. O silêncio faz o trabalho pesado por você. O poder do silêncio não se resume a falar menos. Trata-se de saber quando não falar. Em momentos de conflito, o instinto da maioria é se defender imediatamente, reagir, explicar.
Mas quando você permanece em silêncio, você muda o jogo. A outra pessoa fica lutando contra seus próprios pensamentos. Ela foi longe demais? Ela ofendeu você? Você está irritado ou simplesmente não impressionado? Ela não sabe. E essa incerteza se torna uma vantagem. O silêncio também comunica algo que a maioria das palavras não consegue: total autoconfiança. Ele diz, sem dizer, que você não sente a necessidade de convencer, perseguir ou ganhar aprovação. É uma mensagem tácita de que seu valor já foi decidido por você, não por eles. E esse nível de certeza é magnético. Faz com que as pessoas se inclinem, prestem atenção e pisem com cuidado. Porque quando alguém não está se esforçando para preencher o silêncio, isso sinaliza que essa pessoa está em vantagem. Há uma arte em deixar o silêncio se prolongar, uma pausa intencional que parece eterna para todos os outros, mas que para você é sinônimo de controle. Você mantém o silêncio até que a outra pessoa se quebre primeiro, até que ofereça mais informações, até que melhore a oferta, até que revele suas cartas. O vazio se torna um espelho, forçando-a a se confrontar, enquanto você fica sentado confortavelmente, intocado. O silêncio não é vazio, é pressão, é poder. É a força invisível que muda a dinâmica a seu favor, sem que você precise dizer uma única palavra. Pare de explicar, pare de justificar. Chega um momento em que você percebe que a necessidade constante de se explicar, de justificar suas escolhas, seus limites, sua existência, é uma forma sutil de fraqueza. Ela se disfarça como sendo razoável, educada ou atenciosa, mas por baixo dela vive algo muito menos nobre, uma necessidade de aprovação, uma insegurança silenciosa e crescente que sussurra: se eles me entenderem, talvez me aceitem. Mas aqui está a dura realidade: quanto mais você explica, mais dilui seu poder. Quanto mais justifica, mais permissão dá aos outros para questionar seu valor. Pessoas fortes não se explicam, elas não imploram por compreensão, elas não suavizam suas arestas para fazer os outros se sentirem mais confortáveis com quem elas são. Elas agem a partir de um lugar onde a validação é interna, não externa. Sua presença carrega sua própria explicação, seus resultados são a coisa mais alta na sala, a maneira como se movem, a maneira como se comportam, a maneira como executam. Elas não precisam dizer nada, porque tudo sobre elas já comunica a mensagem. Não estou aqui para obter sua aprovação, estou aqui porque escolhi estar. Quando você explica demais, você inconscientemente diminui seu status. Você entrega o poder a outra pessoa, sinalizando que a compreensão dela sobre sua decisão é necessária para que ela seja válida. Não é. Se alguém concorda com seus padrões, seus limites ou seu caminho é irrelevante. A aprovação deles não é a moeda que determina seu valor. No entanto, a maioria das pessoas vive a vida como se fosse. Elas diluem sua verdade, acrescentam notas de rodapé intermináveis às suas decisões e envolvem seus limites em 100 justificativas, tudo para evitar aquele momento desconfortável em que alguém simplesmente discorda. Mas aqui está a mudança que transforma tudo. Você não deve a ninguém uma explicação por escolher a si mesmo, por se afastar do caos, por elevar seus padrões, por dizer não, por fazer o que está alinhado com seu próprio crescimento. Pessoas poderosas entendem que clareza é suficiente, uma decisão é suficiente, um limite é suficiente, não há tribunal, não há júri, sua vida não está em debate. Observe como a dinâmica muda quando você para de explicar. A conversa termina mais rápido, o respeito fica mais silencioso, mas mais profundo. Pessoas poderosas entendem que clareza é suficiente, uma decisão é suficiente, um limite é suficiente, não há tribunal, não há júri, sua vida não está em debate. Observe como a dinâmica muda quando você para de explicar. A conversa termina mais rápido, o respeito se torna mais silencioso, mas mais profundo. As pessoas rapidamente percebem que a habitual troca de ideias, na qual esperam questionar, debater ou negociar seus limites, não é possível com você. Você fechou a porta para essa dinâmica e, nesse silêncio, nessa recusa em elaborar, surge um tipo diferente de poder. Um poder que não pode ser falsificado, um poder que não pode ser roubado. Deixe seus resultados falarem, deixe que a maneira como você vive a vida explique tudo o que alguém precisa saber. Deixe sua presença comunicar o que suas palavras não precisam mais comunicar. No momento em que você para de explicar e justificar,
No momento em que decide que sua própria validação é a única que importa, você se torna intocável. Não porque você gritou isso para o mundo, mas porque finalmente percebeu que nunca precisou dizer nada. O poder de se afastar, a vantagem definitiva. Nada neste mundo inspira mais respeito do que a capacidade silenciosa e tácita de se afastar. É a vantagem definitiva, a arma invisível que muda todas as dinâmicas, todas as negociações, todas as interações a seu favor. A maioria das pessoas não entende isso. Elas acreditam que o poder vem de quanto elas podem segurar, quanto podem convencer, persuadir ou suportar. Mas o poder real não se encontra no apego. Ele se encontra no desapego. A disposição inabalável de abrir mão de qualquer coisa que desrespeite seu valor, viole seus padrões, ou não sirva mais à sua visão. Quando você não consegue se afastar, você fica preso. Não importa o quão confiante você haja, o quão inteligentes sejam suas palavras, ou o quão forte pareça sua presença. Se no fundo você sabe que precisa do emprego, do relacionamento, da oportunidade ou da validação, você já entregou seu poder. O outro lado pode sentir isso, pode perceber isso. As pessoas podem sentir quando você está preso ao medo, quando você está negociando a partir de uma posição de carência, quando você está silenciosamente rezando para que as coisas deem certo porque acredita que não tem outras opções, mas quando você carrega a energia de alguém que pode se afastar com calma, confiança e sem se desculpar, sem confusão, sem drama, sem olhar para trás, o jogo muda. De repente, toda a dinâmica se inclina a seu favor. Você não está mais perseguindo, você está escolhendo, você não está mais implorando por aceitação, você está oferecendo uma oportunidade. A vantagem é sua porque você mostrou, sem precisar dizer, que seu autorrespeito não é negociável. As pessoas, conscientemente ou não, tratam você com base nos limites que você estabelece. Se elas perceberem que você não está disposto a ir embora, que você vai ceder, se comprometer ou tolerar qualquer coisa apenas para ficar, elas vão ultrapassar esses limites. Mas quando você demonstra através de suas ações, não de suas palavras, que está perfeitamente bem, afastando-se de qualquer coisa que não esteja alinhada, elas se recalibram. Rápido, é a verdade brutal da natureza humana. Valorizamos o que não é desesperado, respeitamos o que não precisa de nós. O distanciamento não está na diferença, está na clareza. É saber que sua paz, seus padrões e sua missão não estão em debate. Você pode amar profundamente, pode se comprometer totalmente, pode se importar imensamente, mas nada disso significa nada se você não tiver coragem de se afastar quando a situação não estiver mais alinhada com quem você é. Não é uma ameaça, não é um ultimato, é um fato silencioso e inabalável. Eu não forço, não imploro, não persigo, eu escolho. Essa mentalidade aterroriza aqueles que dependem do controle, porque de repente eles percebem que não tem nenhum controle sobre você. Você se torna o coringa, aquele que não pode ser manipulado, coagido ou culpado. Você removeu a maior arma deles contra você, seu próprio medo da perda. Se você não consegue ir embora, você é propriedade daquilo que teme perder. Mas no momento em que você decide de verdade, que nada fora de você tem esse poder, você se torna intocável. O mundo se curva diante daqueles que não temem abrir mão, porque aqueles que podem ir embora a qualquer momento, são aqueles que ninguém jamais quer perder. O princípio da certeza. A certeza é uma força tão poderosa que distorce a própria realidade. As pessoas andam por aí acreditando que a verdade é objetiva, que os fatos e a lógica ditam o fluxo das conversas, negociações e decisões, mas a realidade é muito mais primitiva do que a maioria está disposta a admitir. A mente humana não foi projetada para seguir a verdade, mas para seguir a certeza. Quando alguém está diante de você, irradiando uma crença completa e inabalável em si mesmo, em suas palavras, em sua posição, isso desencadeia algo profundo no subconsciente. Quer você esteja ciente disso ou não, as pessoas se inclinam para essa certeza. Elas se submetem a ela, cedem a ela, porque a certeza em qualquer situação parece liderança. Não importa se você está certo ou errado, não importa se você tem as melhores credenciais, as qualificações mais sólidas são o argumento mais forte. Se você transmitir qualquer coisa com hesitação, dúvida ou incerteza, o mundo vai duvidar de você também. Mas quem age com total convicção, sem vacilar, sem questionar,
sem se preocupar com a aprovação dos outros, torna-se o centro gravitacional de qualquer ambiente em que entra. As pessoas gravitam em torno da certeza porque ela oferece algo que suas mentes desejam: a ilusão de segurança, o conforto de ter uma direção, a sensação de que alguém sabe o caminho. É por isso que a voz mais alta nem sempre é a mais correta, mas muitas vezes é a mais seguida. É por isso que os líderes raramente são os mais conhecedores. Eles são simplesmente os mais certos. A energia da certeza comunica algo que as palavras nunca poderiam. Eu acredito, portanto, você também deveria acreditar. O mundo reflete essa energia de volta sem nem mesmo questionar o porquê. Você já viu isso acontecer milhares de vezes. Duas pessoas transmitem a mesma mensagem. Uma o faz com linguagem trêmula, linguagem corporal tímida e dúvida surgindo nas pontas de cada frase. A outra transmite com equilíbrio, compostura e um tom inabalável que não deixa espaço para debate. A segunda pessoa pode estar totalmente errada, mas conquista a sala, não porque os fatos estão do seu lado, mas porque a energia está. A certeza é magnética, ela muda o poder. Ela silencia a oposição. Ela força os outros a recalibrar sua própria posição, questionando se perderam algo, se suas próprias dúvidas são válidas. As pessoas não gostam de confiar em sua própria incerteza, então, quando se deparam com alguém que não demonstra nenhuma, elas se rendem a ela inconscientemente. A transferência de poder é instantânea, invisível e imparável. A verdade é que o mundo não está esperando você ser perfeito. Ele está esperando que você tenha certeza. Se esse vídeo te tocou de alguma forma, não deixa isso morrer aqui. Curte, compartilha e manda para alguém que precisa ouvir isso hoje. E se você quer continuar nesse caminho de evolução, se inscreve no canal agora, porque aqui, toda semana, tem conteúdo para elevar sua mente, sua energia e sua vida.